Olá, meu amigo mestre cervejeiro. Olá, minha amiga mestre cervejeira. Eu sou o professor Diego Pinheiro A1 e estamos dando início aqui à nossa aula de número 4. Hoje você vai aprender a criar a sua própria receita de cerveja e também vai aprender a utilizar o principal software que é usado na produção da cerveja artesanal, tanto nas indústrias das microcervejarias, quanto pelos homebrewers e até por algumas macro cervejarias. Essa aula de hoje ela tem um conteúdo muito extenso, carregada de informações. Por causa disso, eu decidi dividir essa aula em duas partes. Na primeira parte, eu vou fazer uma introdução ao software de produção, ensinar vocês como que é a interface deste programa, os passos iniciais a serem dados neste programa. E na segunda parte, eu vou criar uma receita de cerveja que vai ser produzida a partir da próxima aula, nas nossas aulas realmente práticas, lá na fábrica, certo? Como eu falei, é uma aula pesada, é uma aula grande. Não se preocupe em entender 100% do que eu vou falar aqui. Quem estudou a apostila inteira antes de assistir os vídeos, primeiro, parabéns, você fez certo. Segundo, você não vai ter grandes dificuldades em entender. Quem não estudou ainda o conteúdo inteiro da apostila, pode ficar perdido em alguns momentos desta aula, desta criação da receita, porque vocês ainda não viram as várias etapas da produção da cerveja. Quais são elas? Já vou falar rapidamente. Primeira etapa vai ser a moagem dos grãos de cevada, de trigo, dos adjuntos, tá? Moagem. Segunda etapa, braçagem, que você vai cozinhar estes grãos em água em determinadas temperaturas. Terceira etapa, filtragem ou clarificação. Você vai separar o bagaço dos grãos do líquido da solução. Tá? Quarta etapa, após a filtragem, você vai ferver esse líquido, essa solução. Tá? A etapa de fervura, uma etapa longa. Tá? Depois da fervura, a etapa de whirlpool, quinta etapa, chamada whirlpool. O whirlpool você faz um redemoinho com a cerveja e depois deixa ela decantando, descansando, sem mexer, paradinha, por um tempo aí de 20 a 30 minutos. Essa foi a quinta etapa. Depois vem a sexta etapa, que é o resfriamento da cerveja. Você tem que resfriar ela o mais rápido possível. Tá? É a etapa de resfriamento. A sétima etapa é a etapa de aeração. É uma etapa que normalmente não é feita pelos homebrewers, não é feita pelo cervejeiro em casa. Tá? Que é você aerar o seu mosto. O mosto é a cerveja pré-fermentada, seria a sexta. Sétima etapa nós teríamos a fermentação da cerveja, vai ficar no tanque fermentando, né? A levedura vai consumir o açúcar, produzir álcool e gás carbônico por cerca de uma semana. Esse tempo pode variar, vamos falar sobre isso. Depois da fermentação nós temos a maturação, a cerveja vai ficar descansando no tanque em baixa temperatura por um longo período, semanas, às vezes até meses. Depois da maturação, nós vamos para a última etapa, que é a etapa do invase. Essas são as etapas todas. Para você fazer uma receita, você tem que entender essas etapas. Elas serão mostradas nas próximas aulas. Né? Portanto, pode ser que você não entenda tudo de uma vez da receita. Mas essa é a beleza do curso online. Né? Você pode ver esse vídeo ver e rever a hora que quiser. O meu conselho é, veja o vídeo, continue seguindo a ordem, tá? Estude a apostila como sempre, assista o vídeo, assista as demais aulas de produção. Quando você for realmente botar a mão na massa, produzir a sua cerveja, criar a sua primeira receita, você volta para essa aula, liga ela do lado do seu computador e vai seguindo passo a passo o que nós estamos fazendo aqui hoje, tá? E vai criar a sua receita junto comigo. Não precisa copiar a minha receita, obviamente, você vai fazer a sua, tá? Mas você vai vendo como que ela é feita passo a passo aqui na aula de hoje, certo? Então vamos lá, vamos começar com o programa, o software utilizado para a fabricação de cerveja. Eu estou falando deste programa aqui, ó, o Beersmith. Tá? Eu estou usando a versão 3 deste programa, que é a mais recente no ano em que eu estou fazendo essa gravação, o ano de 2021. Vou deixar aqui na tela um link aqui embaixo para que você possa baixar a versão de teste deste programa para acompanhar essa aula. É bom você dar um pause no vídeo agora, baixar o programinha, o Beersmith, instalar no seu computador e depois voltar para a aula para você ir assistindo e ir fazendo as mesmas coisas aí no programinha de vocês, certo? Esse Beersmith, pessoal, ele é um programa quase que indispensável na fabricação da cerveja. Ele tem um compilado de ferramentas que são fundamentais, tá?
mesmo antes da produção, para gerar receita, para criar receita, durante a produção, várias ferramentas vão ser utilizadas para fazer vários cálculos, tá? E até após a produção, você também continua utilizando este programa. Ele serve para você criar a sua receita, para você acompanhar o seu processo produtivo, tá? Para você ter um controle de qualidade, tá? Para você ter um padrão de qualidade na sua cerveja, para você padronizar a sua cerveja, né? Além de ser uma base grande de dados, né? Que vem carregado com uma série de insumos para produção, tá? Maltes, lúpulos, leveduras, adjuntos, tá? Ele é muito utilizado. Eu não conheço nenhum cervejeiro que não utilize esse programa, tá? Ele é indispensável, professor? Eu tenho que ter ele? Não necessariamente. Você consegue fazer cerveja sem esse programa. Até porque todas as ferramentas que tem aqui, as calculadoras, você encontra disponíveis hoje de forma gratuita na internet, né? A desvantagem de procurar na internet é que não existe um único site com todas essas ferramentas compiladas em um único ambiente. Você vai ter que ficar garimpando, tá? Você quer uma ferramenta para cálculo de BU, você entra no Google, escreve cálculo de BU online, você vai achar sites que tem essa ferramenta. Você quer saber uma ferramenta para cálculo de graduação alcoólica, tá? Talvez em um outro site, você vai ter que ir garimpando essas informações. Esse programa ele tem tudo que você precisa em um único lugar. Quais são as desvantagens desse programa? São duas. Primeiro, é um programa pago, ele não é gratuito, tá? É um programa americano e você tem que pagar a licença para utilizá-lo. Você tem a versão de teste que você pode testar por alguns dias, tá? E depois você é convidado a pagar a sua licença. A licença dele não é algo exorbitante, tá? No ano de 2021 que eu estou gravando, a licença deste programa, para você instalar ele em até 2 máquinas, em até 2 computadores, está custando um pouco menos de $15, $14,95. Tá? Eu acho que vale muito a pena vocês adquirirem essa licença, porque se você realmente for continuar suas produções, você vai querer usar um programinha para facilitar a sua vida, para você não ter que fazer as contas na mão, para não ter que ficar procurando na internet lugares específicos, tá? E esse valor que você vai gastar, que você pode dividir com um amigo, por exemplo, já que pode instalar em 2 computadores, ele é muito baixo em relação aos demais gastos do processo produtivo, ao gasto que você vai ter para comprar o seu equipamento, ao gasto que você vai ter para comprar os insumos da produção. Então eu acho que vale a pena gastar sim. Então essa foi a primeira desvantagem, é um software pago. A segunda desvantagem é que ele não existe a versão dele em português. Para quem sabe inglês, ótimo, não há problema nenhum. Para quem não sabe inglês, não tem problema, eu vou ler as coisas com vocês aqui, traduzindo para vocês, tá? Para que vocês entendam e saibam o que vocês estão fazendo aí no programinha de vocês. Inclusive, para quem sabe inglês, existem termos técnicos específicos de cerveja que talvez não muito comuns, tá? Talvez você nunca tenha escutado. Você vai ter que aprender. Então, muito bem. Contando eu que vocês já baixaram o programa, tá aqui o link novamente. Já deu um pause no vídeo, já instalou. Abriu o seu programa. Essa é a tela inicial do Beersmith 3. Se você baixar uma outra versão, futuramente, pode sair o Beersmith 4, tá? Eles não costumam mudar muito a interface de uma versão para outra. Eu uso o Beersmith desde a versão 1. Tá? Existem outros programas também, já utilizei outros programas, outros softwares para produção de cerveja. Esse eu achei o melhor até então. Mas essa é a tela inicial, não deve mudar muito de outras versões, tá? Que você vai encontrar. Não vai ter todas essas receitas, essas são receitas minhas que estão aqui, tá? Não terão todas elas, tá? Mas ele vem sim, normalmente ele vem com algumas receitas pré-programadas. Inclusive no site do Beersmith você pode, se quiser, baixar receitas deles que eles disponibilizam de forma gratuita, para que você possa reproduzir se caso queira, certo? Essa é a tela inicial do programa. Primeira coisa que você vai fazer quando você abrir seu programa é passar ele para as unidades do sistema métrico. Como é um programa americano, eles usam as unidades do sistema inglês, tá? E que não é interessante para a gente, não estamos acostumados com essas unidades, né? Todos os nossos equipamentos, ferramentas são calibrados em unidades do sistema métrico. Então vocês vão ver aqui na parte de cima, no primeiro menu que tem aqui, vocês vão vir na abinha de Tools, significa ferramentas. Na última opção, lá embaixo, Options, de opções, vai abrir uma janela, essa janela aqui. Vocês vão clicar no segundo ícone, aqui de cima para baixo, Units, de unidades, e aí vai aparecer aqui uma lista de unidades e qual a unidade selecionada. Nós vamos passar todas aqui para as unidades do sistema métrico, tá? Aquelas estão em unidades imperiais, em unidades inglesas, né? Vamos lá, primeira quadrinho está aqui, ó, Batch Volume Units, unidades da batelada do volume da sua produção, da sua batelada de produção, tá? A gente vai produzir cerveja em litros, a gente quer saber quantos litros nós vamos produzir, né? Então vamos mudar aqui de galões para litros.
Tá aqui, modifiquei. Unidades de peso, weight units. A gente mede peso em quilogramas, vamos passar aqui para quilogramas. Unidades de leveduras, levedura de lúpulo, hop, significa lúpulo em inglês, tá? Unidades de lúpulo. A gente pesa o lúpulo em gramas, então está em onças, vamos passar aqui para gramas. Unidades do starter de levedura, então, vamos falar o que é isso na aula de fermentação, tá? O starter de levedura é um líquido, uma pasta contendo levedura que você vai jogar no seu tanque de fermentação, que você pode medir ele em mililitros ou em litros. Isso vai depender do seu volume de produção. Coloque em ml por enquanto, mililitros, a não ser que o seu volume de produção seja de centenas de litros, certo? Se você está fazendo 10 litros, 20, 40, 60, coloque em mililitros, tá? Unidades de levedura, né? Também pode colocar em mililitros, inicialmente. Mash é braçagem, tá? É uma das etapas da produção, é o cozimento do malte. Tá? Unidade de volume da braçagem em litros, também. Temperatura, vamos botar em graus Celsius, C. Pressão, tá? A gente usa mais aqui no Brasil ou bar ou ATM, tá? Uma das duas. Vou colocar aqui em ATM, pressão em ATM. Gravity Units, unidade de densidade. Aí na aula de equipamentos eu falei com vocês que o densímetro ele pode vir calibrado com 3 unidades diferentes. Ou SG, que significa Specific Gravity, densidade específica, ou Brix, ou Plato. Aqui você vai colocar a unidade do seu densímetro, que você comprou, que você adquiriu. Eu sempre gostei, sempre trabalhei, vou continuar trabalhando com a unidade SG, tá? Que é Specific Gravity. Então vou colocar aqui, ó, SG. É aquela unidade que compara a densidade com a densidade da água. 1,037 significa 1,037 vezes a unidade da água. Essa é a unidade SG. Eu acho mais fácil de trabalhar. Unidade de coloração, Color Units. Eu gosto de trabalhar com ABC. Também na aula de insumos, na parte de maltes, nós falamos sobre sistema de coloração, SRM e ABC. Eu prefiro trabalhar com ABC. Se você quiser trabalhar com SRM, você coloca aqui em SRM. Refratômetro é um tipo de densímetro. Eu trabalho com SG. Vou colocar aqui em SG. E elevação, aqui está em pés, vou colocar em metros, passei para metros. Muito bem, né? Não precisa mexer nessas colunas de precisão, não precisa mexer nessa coluna de incremento. Só se você quiser depois, tá? Eu não uso os botões de incremento que o programa tem. Se você for utilizar, depois você mexe nessa coluna aqui mais para frente. Tá? Não precisa preocupar com isso. Pronto, passei todo o meu programa para as unidades do sistema métrico. Ok? Vou dar um ok. Ele já gravou essa informação, agora o seu programa vai estar sempre com unidades do sistema métrico, tá? E agora a gente vai começar a nossa receita. Mas antes de começar a receita, também um outro passo, além de você ter que passar o programa para a unidade do sistema métrico, tá? A primeira vez que você for utilizar o seu programa, ou a primeira vez que você for utilizar um equipamento novo que você comprou, né, é fundamental que você cadastre o seu equipamento que você vai utilizar para sua fabricação no programa. Que você coloque na memória do programa o equipamento que você vai utilizar com as suas características, porque o software vai usar essas informações para fazer uma série de cálculos para vocês, como, por exemplo, o volume total de água que você vai precisar para produzir X litros de cerveja, que você vai escolher. Tá? Ele precisa dos dados do equipamento que você vai usar na produção para fazer essas contas. Então, nós vamos cadastrar o seu equipamento. Né? É um processo um pouco longo, chato, demorado, mas que você tem que fazer uma única vez, né? Para cada equipamento que você comprar. Né? Então você compra um equipamento, faz o cadastro, no dia que você mudar de equipamento, for comprar outro, você faz outro cadastro. Então nós vamos inserir aqui nesse programa um novo equipamento. Eu vou vir cá na abinha aqui, ó, Insert, e vou adicionar equipamento, ó, Add Equipment. Ele vai abrir uma tela em que eu vou dar o nome para o meu equipamento, vou falar o tipo dele. Tá? Tem duas formas de eu adicionar o equipamento. Ou eu uso essa tela, quem é mais experiente na produção, já vem direto para essa tela de cá, tá? E vai preenchendo os dados que estão pedindo aqui. Você pode preencher aqui diretamente. Eu vou utilizar ó, aqui embaixo, se eu rolar para baixo aqui essa janela, esse Equipment Wizard, tá? Que é uma forma de preencher esses dados aqui, ó,
que ele está me solicitando do meu equipamento através de perguntas. Ele vai fazendo perguntas para você e você vai respondendo essas perguntas e ele vai preenchendo isso aqui para você. Vou utilizar isso aqui, tá? Não precisa, você pode preencher aqui direto. Quem sabe inglês, quem já conhece um pouco do processo cervejeiro, pode preencher aqui direto. E eu, quando eu vou tirar um equipamento novo meu, eu venho cá e já mudo esses valores. Mas vamos no passo a passo para vocês. Vão aqui, ó, clicar no Equipment Wizard. Ele vai abrir uma tela em que ele vai fazer uma série de perguntas para nós, tá? Vamos começar. Primeira coisa, dá nome para o nosso equipamento. Tá? Vou chamar esse equipamento aqui, ó, de curso online Godus 40 litros. Tá? É o volume que eu vou produzir. Não precisa botar o volume. Eu gosto de colocar o volume que o equipamento é capaz de produzir. Eu vou usar a minha panela que eu comecei a fazer cerveja, que ela é capaz de produzir até 40 litros de cerveja, certo? Tá? Segundo, tipo. Nessa abinha tipo aqui, ó, ele quer saber qual tipo de fermentável você vai utilizar para produzir essa cerveja. Você vai usar o grão da cevada inteiro, o grão mesmo de cevada, você vai usar o extrato, aquele xarope de cevada, você vai usar parte grão, parte em extrato, tá? Ou você não vai fazer cerveja, você vai fazer vinho, vai fazer hidromel, cidra. Esse programa também pode ser usado para fazer essas bebidas, tá? Nós vamos fazer cerveja utilizando grãos, utilizando cevada. Então vou colocar aqui no tipo all grain, cerveja puro grão, tá? Muito bem. Vou traduzindo aqui as perguntas para vocês, tá? Não acho que não vou ler todas as perguntas, porque senão vai ficar muito demorado, mas eu vou traduzir algumas. Qual é o tamanho da sua produção, batch batelada, sua produção, tá? Qual o tamanho da produção que você normalmente vai fazer nesse equipamento? Este meu equipamento, ele é feito para fazer 40 litros, tá? Coloquei 40 litros. Depois, quanto de cerveja é perdido na fermentação e no invase? Tá? Na fermentação, durante a fermentação, tá? A levedura vai decantando no fundo do tanque, junto com moléculas de proteínas e polifenóis e outras substâncias de cadeias maiores, tá? Elas vão decantar e isso tem que ser descartado. Então você acaba perdendo um pouco de cerveja com esse descarte. Tá? Também no dia do invase, na hora de invasar, você tem que tirar cerveja para medir densidade, você acaba perdendo um pouco de cerveja. O tanto que você perde no fermentador depende qual o fermentador que você está usando, se é um com fundo chato, um balde de 20 litros, uma bomba de 100 litros, se o fundo é chato, se o fundo é cônico, tá? Isso depende de equipamento para equipamento. Ah, professor, eu não sei quanto que eu perco porque eu estou usando meu equipamento pela primeira vez. Sim, tá? Quem está usando o equipamento pela primeira vez, nunca fez cerveja, tem algumas perguntas que você não vai saber responder. Eu vou dar uma noção para vocês, tá? Aqui, para vocês chutarem um valor aí no programinha de vocês, colocarem um valor próximo do meu ou proporcional ao que eu estou colocando aqui, dependendo do volume que vocês vão fazer. E aí depois, quando vocês forem produzindo, vocês vão medindo essas perdas e vão atualizando esse equipamento de vocês. Tá? É um processo iterativo. É claro que depois de umas 5, 6 produções que vocês já mediram tudo, não tem mais o que atualizar. O seu equipamento vai estar redondinho e o seu programa já vai estar calibradinho para você fazer as suas receitas, certo? Eu, no caso, vou usar 2 baldes de 20 litros, igual que eu mostrei lá na aula de equipamentos. Tá? São baldes com fundo chato, fundo plano, tá? E de experiência que eu tenho de usar esses baldes, eu sei que eu perco mais ou menos 1,5 litro de cerveja em cada um desses baldes durante a fermentação. Né? Então 1,5 litro em cada um dos dois baldes, vezes 2, né? 3 litros. Então eu perco 3 litros de cerveja durante a fermentação. Tá? E também, no invase, tá? Eu costumo perder 1 litro de cerveja, mais ou menos. Tá? Então ao todo 4 litros. Então, perdas no fermentador. Fermentador e invase. 4 litros. Tá aqui, ó. Tá? Aí aqui embaixo ele já calculou pra gente quanto de volume de cerveja que você realmente vai engarrafar. Você vai produzir 40 litros no fermentador, mas vai perder na fermentação 4 litros e no invase também vai engarrafar efetivamente 36 litros. Muito bem. Vamos passar para a próxima parte. A parte aqui, ó, da fervura. Aqui são os dados da panela de fervura. Primeiro, quanto tempo você vai ferver o seu mosto? Wort significa mosto, que é a cerveja pré-fermentada, a cerveja antes dela ser fermentada. Fervura, como vocês já viram, é uma etapa do processo de fabricação e a fervura tem que ser longa, tá? No mínimo 45 minutos com a cerveja fervendo, no mínimo, com o seu mosto fervendo, tá? Geralmente varia entre 45 e 90. O padrão são 60 minutos, 1 hora. Vamos usar o padrão, então vamos deixar aqui, ó, 60 minutos. Já está aqui, não precisa mudar. Tempo de fervura, 60 minutos. Tá?
Quanto de mosto evapora por hora? Essa é a sua taxa de evaporação. Esse é um dado importante, que você não tem a primeira vez que você vai usar o seu equipamento. Isso vai depender da geometria da sua panela, principalmente da potência do seu fogareiro. Tá? A etapa de fervura, a fervura tem que ser intensa. Tá? Ela tem que evaporar bastante líquido. Eles falam que você tem que ter um fogareiro que tenha potência tal, um fogareiro ou uma resistência elétrica, não sei como que você vai aquecer a sua cerveja, tá? Mas tem que ter uma potência tal que produza uma taxa de evaporação de, no mínimo, 8% do volume por hora fervida. A gente mede a taxa assim, em porcentagem do volume que está fervendo perdido por hora fervida. Né? Como que eu vou medir isso? No dia que você vai fazer cerveja pela primeira vez, se for o caso, né, você vai, antes da fervura, medir o volume, né, anota o valor, ferve por 1 hora, desliga o fogo, mede o volume de novo. Você sabe quanto que evaporou, quanto que foi perdido pela diferença, calcula o percentual. Eles pedem uma taxa mínima de 8% de volume evaporado por hora fervida. Tá? Idealmente mais do que isso. Eles falam que o ideal é entre 10% e 15%. Nessa minha panela, com o fogareiro que eu vou utilizar, essa taxa minha, eu já tenho experiência, ela varia de 9% a 12%. Tá? 9 a 11%, raramente 12%. Depende muito da pressão do bujão de gás. Quando ele está novinho, a pressão está mais alta, a chama fica mais intensa, eu consigo uma taxa maior. Tá? Tem vezes, depende da umidade do ar, depende de vários fatores. Tá? Eu vou colocar uma taxa, tá? Chutando para baixo. Não vou colocar 12%, que é o máximo que eu já consegui nesse meu equipamento de taxa de evaporação. Vou colocar o mínimo, 9%. Por quê? Quando você chuta para menor taxa de evaporação, e se por acaso na hora evaporar mais, o que vai acontecer? Se evaporar mais, é a água que evapora, é solvente que vai embora. Você vai produzir uma cerveja mais concentrada, um mosto mais concentrado. Isso é fácil de corrigir, é só você adicionar mais água. Agora, o contrário não é verdadeiro. Se eu coloco no programa que a minha taxa de evaporação é alta e na prática ela é mais baixa, no final da fervura, vai evaporar pouco líquido, eu vou obter uma cerveja menos concentrada, certo? Menos densa. Tem como corrigir isso? Professor, você pode continuar fervendo. Sim, você pode continuar fervendo para a água evaporar até a cerveja atingir a densidade que você quer. Você pode fazer isso. Só que ao fazer isso, você vai estar fervendo lúpulo junto. E aí você vai estar mudando o perfil de amargor da sua cerveja. E aí você vai estar saindo do padrão da sua receita e produzindo uma cerveja diferente daquilo para o qual você tinha programado. Tá? Então, assim, é mais fácil corrigir uma cerveja concentrada do que uma cerveja menos concentrada. Tá? Na verdade, a cerveja não concentrada não tem muita correção. Tá? Tem uma correção, mas que ela nunca vai ser perfeita. A mais concentrada, sim. É só botar mais água. Então, sempre coloca para baixo. Se você não conhece o seu equipamento, deixa aqui 9% também. Mas aqui, ó, no quadrinho, boil off, você não coloca a porcentagem, você coloca um volume. Tá? Só que o volume que você coloca aqui, ó, aqui embaixo, na taxa de evaporação, ele calcula quantos por cento por hora que evapora. Se eu botar aqui 1,89, que é esse valor que está aqui, ó, que já vem de padrão, vem de default do programa, isso significaria uma taxa de evaporação de 4,3. Tá? Se eu colocar aqui, ó, 3 litros, por exemplo, 3, tá vendo que aumentou para 6,7. Eu vou aumentar esse valor aqui, ó, até chegar em 9%. Tá? Botei aqui 4,1. Deu 9%. Nossa, acertou certinho, professor, que sorte, né? É porque na verdade eu sabia qual era o valor, porque eu sei mais ou menos o volume pré-fervura que eu vou ter no meu equipamento, tá? Então, você pode colocar valores aqui, ó, até chegar numa taxa aqui, ó, de cerca de 9%, 10%, tá? Se for a primeira vez que você usa o equipamento. Depois, quando você for fazer cerveja, lembra disso. Mede o volume antes de ferver, mede o volume depois, vê qual é a taxa, volta aqui e corrige isso para obter sua taxa correta. Tá? Se esse quadrinho não tiver marcado, você vai marcar. Tá? Calcule o volume de fervura automaticamente. O que ele está falando? Que para eu produzir os meus 40 litros de cerveja, com essa taxa de evaporação aqui da minha fervura, eu tenho que ter, antes da minha fervura, um volume de 45,77 litros. Eu tenho que ter esse volume para evaporar isso aqui, vou ferver por 1 hora, depois de algumas perdas eu vou ter os meus 40 litros. Tá? Muito bem, clique em Next, vamos para a próxima página. Continuar aqui adicionando o nosso equipamento. Tá? Top Up Water, água adicionada. Você adiciona água depois da fervura. Tá? Para que serve isso? Você pode adicionar água após a fervura
por dois motivos. Para produzir volumes de cerveja maiores do que aquele volume que o seu equipamento é capaz de produzir. Tem como fazer isso? Tem. Você faz a cerveja, o máximo de volume que o seu equipamento é capaz de produzir, só que você faz a cerveja mais concentrada e depois adiciona um certo volume de água. Você pode adicionar até perto de 30% do volume de água posteriormente. Não adiciona mais do que isso não, tá? Não vai dar certo. 10%, 15%, 20%, 25%, tá bom. Você pode então produzir um volume maior do que cabe na sua panela, fazendo a conta para isso, tá? Aí se você for usar esse método, tá, de fazer um mosto mais concentrado, aqui você tem que colocar qual é o volume de água que você vai adicionar depois. 10 litros, 5 litros, tá? Nós não vamos fazer isso. Nós não vamos fazer a cerveja mais concentrada depois diluir. Então aqui eu vou deixar 0. O outro motivo para usar essa adição de água é exatamente na padronização de cerveja. Vocês vão ver, gente, durante o processo de fabricação, que cerveja não é uma ciência exata. Tá? A gente não controla todo o processo exatamente. Tá? Acontecem coisas que estão fora da programação. Tá? Então a cerveja nunca fica perfeitamente certinha aquilo que você botou na receita. Então como que você faz para padronizar? Como que a indústria padroniza? Dessa forma, sempre produzindo a cerveja mais concentrada, e depois você dilui até a cerveja ter exatamente as propriedades que você quer. A densidade que você quer, o amargor que você quer, o percentual alcoólico que você quer. Tá? É assim que é feita a padronização. Então você pode também adicionar água para padronizar. Como vai ser a primeira vez que eu estou fazendo essa cerveja, não tem por que fazer isso. Então aqui eu vou deixar 0. Não vou adicionar água após a produção, acredito que você também não. A não ser que você queira produzir um volume maior, aí você coloca aqui qual é o volume de água que você quer adicionar após a fervura. Tá? Próxima pergunta. Quanto de mosto é perdido no resfriamento e no trube? Tá? Duas coisas. Mosto perdido no resfriamento, mosto perdido no trube. Mosto perdido no resfriamento. Tá? Se você, para resfriar, comprou uma serpentina de imersão, tá? Você vai mergulhar ela na sua cerveja quente e passar água por dentro da serpentina e depois tirar, você não perde nada, praticamente nada. Vai evaporar um pouquinho durante o processo, mas é muito pouca cerveja. Você tem 0 de perda no resfriamento. Tá? Se você vai usar um trocador de placas, como nós iremos fazer lá na fábrica, aqui nos nossos vídeos, tá? Sempre fica um pouco de cerveja preso entre as placas, nas mangueiras. Tá? Eu sei que o meu trocador, o que eu vou usar, ele retém cerca de meio litro de cerveja internamente a ele. Então eu tenho meio litro de perda de cerveja no resfriador. E além disso, também está perguntando quanto que você perde no trube. O que é trube, gente? Trube é, vamos dizer assim, a sujeira da cerveja, entre aspas, não é bem sujeira. Tá? Durante a etapa de fervura, as moléculas de cadeias muito grandes, as proteínas de cadeias grandes, elas começam a se ligar umas nas outras, se formando cadeias gigantescas, muito pesadas, tá? Que deixariam uma cerveja mais densa, com sabor mais densa, mais pesada de corpo e também mais turva. Só que essas moléculas elas são mais densas que a água. Então, depois da etapa de fervura, nós vamos fazer a etapa de whirlpool, em que nós vamos deixar a cerveja decantando. Essas moléculas elas vão todas para o fundo da panela. Elas vão se concentrar no fundo da panela e no centro dela, por causa do movimento whirlpool, movimento de rotação que nós vamos fazer. Tá? Esse bolo de proteína, de polifenóis, de resto de lúpulo que você colocou na fervura, tá? É chamado de trube. E ele tem que ser descartado, obrigatoriamente. Toda cerveja vai formar o trube durante a fervura e esse trube tem que ser descartado. Então você sempre perde um volume de trube. Isso vai depender do volume da sua panela, do tipo de cerveja que você vai fazer, quanto tempo que você vai ferver, quanto de lúpulo que você coloca. Tá? Tem várias variáveis que aumentam ou diminuem esse trube. Para essa cerveja que eu vou fazer, e nesse meu equipamento, eu sei que eu vou perder no mínimo uns 2 litros de trube. Tá? Vou considerar 2,5 litros por garantia. Então são 2,5 litros de trube, mais o meio litro que eu vou perder no meu trocador. Então quanto que eu vou perder de trube e no resfriamento? 3 litros. Está aqui, ó. 3 litros. Aqui embaixo ele já calculou para mim, tá? O volume pós-fervura que eu tenho que ter para obter os meus 40 litros. Porque desse volume eu ainda vou perder 3 litros de trube e no resfriamento, certo? E também, ele já calculou para mim também a taxa de contração. Tá? Isso aqui é a propriedade física. À medida que as coisas estão esfriando, está fervendo lá perto de 100 graus, vai vir para a temperatura ambiente ou mais baixo, o líquido vai contrair, vai perder volume. Tá? Muito bem, continuando, vamos aqui para baixo. Altitude acima do nível do mar em que você está produzindo sua cerveja. Tá? Eu estou em Belo Horizonte, né? Se você está na praia, sorte sua, aqui você deixa 0. Eu estou em Belo Horizonte, minha fábrica fica a cerca de 800 metros acima do nível do mar. Isso é para o programa saber qual é a temperatura de ebulição da água onde você vai fazer. Né? Como eu estou em Belo Horizonte,
lugar mais elevado, a pressão atmosférica é um pouco mais baixa, a temperatura de ebulição também é um pouco mais baixa. Isso afeta a velocidade de isomerização dos alfa-ácidos do lúpulo. Lembram disso? Da aula de insumos, da apostila, estudem a apostila, vou sempre falar isso com vocês. Continuando. Tempo total de Whirlpool com lúpulo antes do resfriamento. Tá? O Whirlpool é uma etapa do processo, como eu já falei, após a fervura, em que nós vamos fazer um redemoinho e deixar depois a cerveja parada, sem mexer, para que ocorra a decantação desse trube. Tá? Quanto tempo que você vai ficar parado esperando com a cerveja decantando? Tá? Esse tempo varia de 20 a 30 minutos. Lá na parte prática, na fábrica, eu vou falar para vocês as vantagens e desvantagens de deixar menos ou mais tempo. Eu vou colocar aqui 25 minutos. Se você é marinheiro de primeira viagem, tá? Coloque 30 minutos, porque você acaba perdendo tempo, arrumando outras coisas, preparando a próxima etapa. Como você não conhece o equipamento ainda, você vai gastar bastante tempo preparando a próxima etapa, vai acabar ficando uns 30 minutos mesmo. Eu vou deixar 25. Tá? E aqui eu tenho que marcar essa caixinha. Estimar o lúpulo útil no Whirlpool. O que é isso? Nós vimos lá na aula de insumos que a gente vai ferver o lúpulo para conseguir isomerizar o alfa-ácido, que é para conseguir solubilizar a substância principal que vai dar o amargo da cerveja para a gente. Ele precisa de temperatura para que ele seja isomerizado e para que ele fique solúvel. Né? Esse é um dos motivos da gente ferver a cerveja. Tá? Tem vários motivos. Falaremos dele na hora certa. Tá? Só que assim, a isomerização ela não acontece somente na fervura. Mesmo em temperaturas mais baixas, ela ocorre. O Whirlpool, que é logo após a fervura, tá? A panela, o seu mosto, que é a cerveja pré-fermentada, ele vai estar resfriando naturalmente, perdendo calor naturalmente, tá, para o ambiente, só que ainda assim continua sendo isomerizado o alfa-ácido do lúpulo que está ali presente. Tá? Quando eu tiquei essa caixinha aqui, ó, eu mandei o programa calcular os IBUs, a quantidade de amargor advindas desse tempo de decantação. E com isso a minha receita vai ficar mais precisa. Então você tem que marcar essa caixinha, é bem importante. Tá? Essa parte aqui embaixo não importa pra gente, tá? São para cervejarias de grande porte, cervejarias que vão produzir centenas ou milhares de litros. Tá? É a questão da extração mais eficiente de lúpulo. Tá? Quando você usa panelas muito grandes, com volume muito grande de lúpulo, a gente costuma colocar aqui ó, que a extração de lúpulo é mais eficiente do que o normal. A gente bota 110%. A extração que eu falo é a isomerização dos alfa-ácidos. Tá? Então aqui a gente não precisa mexer, deixa 100%. Next, vamos para a próxima janela e última janela. Tá? Que é uma janela que não precisa ser preenchida para quem for fazer cerveja com extrato, não é nosso caso, não vamos fazer com grão, vamos fazer cerveja de verdade. Tá? Aqui, ó, eficiência da sua cervejaria. Esse é um valor muito importante. Tá? A eficiência, gente, ela é medida como a quantidade de açúcar que você consegue extrair dos seus grãos, tá? Do seu malte, dos seus adjuntos, é a quantidade de açúcar que você consegue extrair e efetivamente utilizar na sua cerveja. É impossível extrair 100% do açúcar do malte. Ninguém consegue. Tá? A eficiência de uma cervejaria, de uma micro cervejaria ou do homebrewer em casa, ela varia muito, entre 60% e 80%. Aliás, entre 50% e 80%. Vou deixar um range maior. Tá? Você vai encontrar muitos cervejeiros por aí falando que a eficiência deles foi 95%, 98%, é tudo mentira. Tá? Só as macro cervejarias, as Ambev da vida, conseguem uma eficiência de 95%, 98%, mas é porque elas têm equipamentos e produtos químicos muito específicos que nós não temos acesso. Tá? O caseiro, a micro cervejaria, mesmo a industrial, mesmo a micro cervejaria que faz 10 mil litros, 20 mil litros por mês, tá? A gente não consegue extrair mais do que 80%, no máximo 85%. Tá? Não tem como você saber qual vai ser a eficiência de vocês, para quem nunca produziu. Tá? Somente quem tem você vai saber a sua eficiência a cada produção. Normalmente a eficiência sua começa muito baixa. A eficiência depende do equipamento que você vai usar. Por exemplo, se você for usar um BIAB, que é aquele equipamento Brew na bag, a eficiência costuma ser muito baixa. Por isso que eu não recomendo. E baixa eficiência significa mais custo de insumo. Tá? Então não recomendo. Depende do seu equipamento, depende da qualidade da sua moagem, tá? Depende do malte que você vai comprar, tá? Depende da sua experiência na fabricação, de quão habilidoso você é no processo. Então geralmente você começa com uma eficiência bem baixa, entre 50% e 60%. À medida que vocês forem treinando, essa eficiência vai lentamente subindo, até estabilizar em um certo valor. Tá?
se é o que o seu equipamento vai permitir, e que a sua matéria-prima e o seu equipamento vão permitir. Né? Esse equipamento meu que eu vou utilizar para produzir a cerveja, primeiro que eu utilizei, a gente conseguia, eu e o Leonardo, tá? E o Thiago também, que está nos ajudando, a gente conseguia até 73% de eficiência. Eu já consegui 74% uma vez, mas a gente tinha padronizado ali, parado nos 73% de eficiência. Como no curso eu vou estar mais preocupado em fazer as filmagens, mostrar os processos para vocês, eu não vou estar trabalhando cadenciado como eu estou acostumado. Então eu já sei que a minha eficiência vai baixar um pouco. Então eu vou colocar aqui, ó, 69, vou baixar 4% do que eu normalmente consigo. Tá? De novo, aqui é sempre melhor chutar valores mais baixos do que mais altos. Por quê? Se você chutar mais baixo e tiver uma eficiência melhor, ou você vai produzir maior volume de cerveja, ou você vai produzir o mesmo volume, porém com a cerveja mais densa, mais concentrada. Bota mais água até você atingir a densidade que você quer, e aí você vai ter mais volume. No fim das contas, você vai produzir mais volume de cerveja. Né? O contrário não é verdadeiro. Se você joga uma eficiência lá em cima no seu programa, mas na prática você tem uma eficiência mais baixa, você vai produzir ou menos volume ou uma cerveja menos densa. E aí não tem o que fazer. Vai ficar com menos álcool, vai ficar menos amarga do que você programou. Tá? Eu recomendo vocês começarem com um valor de 60% ou 55%. Por garantia, coloca 55%, na primeira vez que vocês forem fazer. Possivelmente, com esse curso aqui, de cara, vocês vão conseguir mais do que 55%. É bom que vocês valorizam o nosso curso, tá? Mas é isso mesmo, coloca 55 e vamos ver o que dá. Depois da primeira produção, vocês já vão ter o programinha, já vai falar assim, ó, a eficiência sua foi tanto. Né? Aí vamos supor, você botou 55, fez a primeira produção, o programinha de lá, a sua eficiência foi 61,3. Aí você vai voltar aqui no equipamento, vai mudar a sua eficiência para 61,3. Na próxima, eu aposto que a sua eficiência vai aumentar. Ela vai aumentando até estabilizar em um certo valor. Vamos ver. Continuando aqui, ó. Volume da sua panela de braçagem. Eu vou usar uma panela que tem um volume total, capacidade máxima dela de 55 litros. Eu mostrei para vocês lá na aula de equipamentos. Tá? O peso da panela. A minha panela eu já pesei, ela pesa cerca de... Opa, quase que não sai. Ela pesa cerca de 5 quilos. Vou colocar aqui o peso dela. Qual é o calor específico da minha panela? A minha panela é de alumínio. Aqui tem a colinha, ó. Calor específico do alumínio é 0,21. Para que eu tenho que colocar isso, professor? Porque o programa ele faz as contas de taxa, por exemplo, de perda de calor durante o whirlpool. Ele sabe mais ou menos a taxa de resfriamento pelo tamanho, pelo volume da sua panela, tamanho, o número de litros que tem ali, a temperatura. Tá? Ele faz todas essas contas para você. Tá? Continuando, aqui embaixo. Espaço morto recuperável e as duas últimas caixinhas. E perda de espaço morto. O que é esse dead space, ou espaço morto? Lembra, a panela tem uma válvula de extração no fundo. Só que essa válvula ela não fica encostada no fundo da panela. Ela fica um pouco acima. O serralheiro teve que fazer um furo um pouco acima de baixo, né, obviamente, e fazer uma solda para conseguir colocar essa sua válvula. Ou uma rosca, não sei como vai ser presa a sua válvula. Né? E existe aqui um espaço entre o fundo da panela e a parte de baixo da válvula de extração. Tá? Esse chama-se espaço morto. Em teoria, se você encher a panela e abrir a sua válvula, o líquido vai embora, tá? Até ele passar para baixo do nível da válvula. Vai sobrar um trato de cerveja. Isso é chamado de dead space, tá? Espaço morto. Que no caso da minha panela, ele equivale a 2 litros de cerveja. Então aqui embaixo, ó, perdas em dead space da braçagem. Tá? São 2 litros de líquido que ficam abaixo da minha válvula de extração. E aqui em cima é quanto desses 2 litros você consegue recuperar. Quanto que ele é recuperável. Tem alguns equipamentos que são próprios, que vêm com dispositivos próprios para recuperação desse dead space. Né? Um tubo que está encostado no fundo com uma bombinha. Né? Ou simplesmente você pode inclinar a panela. Quando você inclina, você consegue recuperar um pouquinho. Eu vou inclinar a panela, vou recuperar um meio litro. Então vou colocar aqui 0,5. Na dúvida, deixa 0 aqui em cima. E esse dead space você consegue medir no seu equipamento antes de começar a produção. Enche a panela com água até um nível acima da válvula de extração, abre a válvula de extração, deixa a panela na horizontal, né? Deixa sair tudo, até parar de sair, não está saindo mais, fecha a válvula e mede o volume que restou de água lá dentro. Tá? Você vai medir e vai colocar aqui no programinha de vocês. Tá? E uma última coisa, vocês vão ticar essa caixa aqui, ó, que é ajustar a braçagem
para as perdas volumétricas que você colocou aqui. Tá? Então, clica aqui, estica a caixinha. Então, é um ajuste do volume de braçagem para as perdas, que é para ele levar em consideração todas essas perdas que você colocou aqui. Perda por evaporação, a perda de trube, perda no resfriador. Tá? Ele considera a contração volumétrica como sendo uma perda, não é, mas ele considera como se fosse. Tá? Então, você tem que também marcar essa caixinha. E, finalmente, damos o OK. Pronto, o nosso equipamento já está adicionado na lista de equipamentos. E nós vamos utilizar ele para criar a nossa receita, certo? Com isso, nós encerramos a primeira parte dessa aula número 4 e agora nós vamos realmente usar esse equipamento que nós acabamos de cadastrar para fazer a nossa receita. Vamos embora lá para a segunda parte. Até já!